A paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você nessa hora um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 12. Que diz assim a palavra do Senhor: Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. O Evangelho é muito simples, né? Por mais que muitas vezes nós tentemos dificultar o Evangelho é muito simples. Façam aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. É a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é amar o próximo como a nós mesmos. A essência do Evangelho é o exemplo de Cristo na cruz do Calvário. E é importante ressaltar que no tempo dos profetas, no Antigo Testamento, eles tinham que olhar para a lei, compreender da lei aquilo que Jesus nos mostrou hoje pelas suas ações. Hoje nós temos o exemplo de Jesus, diferente dos antigos, dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, que tinham que interpretar a lei e tirar dela a essência do Evangelho. Jesus veio no momento certo, no momento exato, no momento preciso, para que nós tivéssemos o seu exemplo de amor, de misericórdia, de perdão, de paz. E por isso que nesta hora, nesse início de semana, eu quero convidar você a refletir a respeito de como está a sua vida. Estamos num momento econômico, financeiro, ainda muito difícil, muito delicado. Muitas pessoas passando fome, necessidade, estando apertado e em aperto. E muitas vezes essas pessoas que estão apertadas, que estão em dificuldade financeira, ainda contribuem, ainda ajudam com a cesta básica, com um alimento para aqueles que estão mais necessitados. E aqueles que muitas vezes têm uma condição melhor, são mais abastados, estão fingindo que não estão vendo nada. Vemos uma realidade onde aqueles que têm um poder aquisitivo melhor estão cada vez mais preocupados com o seu ganho. Vemos de um lado uma economia que começa a respirar, na nossa nação, no Brasil. E do outro lado vemos uma quantidade muito grande de desempregados. Parece uma incoerência, mas não é. Aqui nós vimos que cada um deve fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para si. Mas a realidade que nós enfrentamos hoje é muito diferente disso. São as pessoas que têm mais, querendo cada vez mais. Independente daquilo que aconteça com o seu próximo, com aquilo que aconteça com os outros. Não se preocupam com os outros. Não amam ao próximo. E quem é o meu próximo? Meu próximo é o meu parente mais próximo? O seu próximo é aquele que te é semelhante. Aquele que muitas vezes está passando por uma dificuldade. E que você sabe e muitas vezes não ajuda, não contribui, não abençoa, não demonstra misericórdia, não demonstra amor. Quero convidar você a começar essa semana refletindo a respeito de tudo aquilo que Deus nos tem feito, provido a cada um de nós, nos sustentado, muitas vezes nos dado condições para ajudarmos ao próximo e nós não estamos o ajudando. Que você reflita nesse final de mês. Estamos aí no dia 28. Daqui 2 dias acaba-se o mês de setembro. Começa-se o mês de outubro. E eu quero perguntar a você: você tem vivido de acordo ao Evangelho? Você tem seguido o Evangelho? Ou você tem se preocupado apenas com o seu ganho, com as suas questões pessoais? Quando eu digo para você pensar e amar o próximo, pensar em fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você,
Talvez seja a hora de você perdoar, de você liberar perdão, independente de se fizeram isso para você. Talvez seja a hora de você estender a mão, de você doar algo, de você abençoar, de você ser misericordioso. Como eu falei já algumas vezes, ser misericordioso. Que Deus nessa hora ilumine o seu coração, ilumine a sua mente, para que você compreenda o quão simples é o Evangelho e o quão difícil é fazer a vontade de Cristo. Mesmo diante do seu grande exemplo, nós temos dificuldade. Muitas vezes por causa do egoísmo, muitas vezes por causa da soberba, do orgulho, por tantos outros sentimentos que às vezes estão inundando nosso coração e que não são agradáveis a Deus. Que você volte os seus olhos a Cristo agora. Peça a Ele que mude os seus caminhos, que mude a sua estrutura, que mostre a você qual é a vontade dele para a sua vida. Que Deus te abençoe, fortaleça os seus ossos nesta hora e te dê a paz, no nome de Jesus.